Olá, eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles, no bairro Minaslândia, desenvolve atividades doutrinárias e assistenciais. Na descrição desse vídeo, vamos deixar uma relação de atividades para você participar conosco. O canal Seja BH, semanalmente, traz um assunto descrito e apresentado à luz da doutrina espírita. Hoje, especialmente, vamos apresentar o assunto sobre o culto no lar ou o Evangelho no lar. É uma reunião semanal e que traz muitos benefícios às famílias que o praticam. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o que é o culto no lar, a prática, a leitura e a discussão do Evangelho de Jesus junto aos familiares. Nós sabemos que a família é a reunião de espíritos para uma nova reencarnação. Pais e filhos, espíritos em desenvolvimento, se unem no lar para melhorar as suas relações, exercitar a fraternidade, a solidariedade e todas as nuances do amor. O lar é a célula principal. Sem ela, o homem voltaria à animalidade, como diz Kardec. Então, esse encontro semanal do culto no lar ou da vivência do Evangelho no lar é fundamental para criarmos laços mais sólidos entre os pais e os filhos, assim como dos filhos para com os pais. Além disso, o culto no lar ajuda o desenvolvimento e o amadurecimento das criaturas e, portanto, as crianças vão se desenvolvendo, tornando-se jovens e assim podem melhor atuar na sociedade e no meio em que vivem. O culto no lar, ou o Evangelho no lar, é uma prática muito simples, mas não menos importante. Essa prática consiste nesta reunião semanal. E essa reunião semanal, onde a gente faz a abertura de um livro, normalmente o Evangelho, ou um livro de mensagens, para que a gente possa discutir juntos as lições que são apresentadas ali, de uma forma aleatória ou então em sequência, como nós podemos praticar. Então, qual a importância do culto no lar? Primeiro, ela vai fazer com que a gente possa promover um encontro familiar. Essa discussão, essa vivência de nós com os nossos filhos e os nossos familiares vão nos proporcionar uma convivência cristã entre nós. E isso facilita muito os relacionamentos, diminuindo as arestas, aparando qualquer questões de mágoa, de angústia que as pessoas possam ter e possam trazer no culto para serem discutidas à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho de Jesus, de uma forma onde a compreensão, o entendimento, promoção da criatura humana é praticada, incentivada, para que as pessoas não fraquejem na sua jornada terrena. A prática do culto no lar também traz essa união, essa vivência e uma higiene mental dentro da nossa casa, porque na medida em que nós praticamos essa elevação de pensamento até Jesus, cria-se um ambiente familiar que vai facilitar as entidades benevolentes e nossas protetoras a frequentar o nosso lar. Então essa higiene mental vai melhorar muito as condições espirituais do nosso lar. E também vai proporcionar o amadurecimento das
pessoas que estão frequentando o nosso culto. Nós temos que chamar a atenção para a prática no culto no lar quando muitas interferências podem acontecer para que essa reunião não aconteça. Às vezes é a televisão, às vezes é o celular ou uma visita inesperada. Então, primeira coisa, desligue a televisão. Não crie um ambiente negativo antes da realização do culto. Segundo, desligue os celulares para que não haja interferência externa nesse momento de convivência. E terceiro, se a visita vier em uma hora inconveniente, podemos convidá-la para o nosso culto. Ela assim entenderá que aquele momento é de vital importância para a nossa família. E quem sabe não foram os espíritos que encaminharam essa pessoa para a nossa casa, a fim de que ela possa também aprender conosco essa prática do culto no lar. Como é que se processa o roteiro do culto no lar? Então, primeiro, cria-se esse ambiente agradável para as discussões. A gente pode dividir as tarefas. Um escolhe o livro que vai ser lido, o outro prepara a mesa, o outro vai buscar um pouco de água para que ela possa ser fluidificada durante o nosso encontro. Então, arruma-se todo esse ambiente para que todos da nossa família possam fazer esse encontro e praticar e discutir os assuntos. Primeiro, fazemos a prece inicial. Depois, podemos pegar um livro de mensagens e discutirmos em cima dessa mensagem. E a discussão é uma discussão suave, tranquila, sem conflitos, dando oportunidade para cada um se manifestar e chegarmos juntos a uma conclusão. Podemos ainda pegar o Evangelho, que pode ser lido ao acaso ou então em sequência. Cada família vai se adaptando, porque depende da faixa etária dos seus habitantes. Para uma criança mais nova, o culto deve ter conteúdos mais infantis. Para a turma mais jovem e adolescente, podemos contar casos, histórias, e isso ajuda a formar a identidade familiar, além de ajudar na vivência diária de cada um. Depois, fazemos um momento de vibração para mandar vibrações positivas para as pessoas, nossos entes queridos, as pessoas que trabalham na nossa casa, o nosso prédio, o nosso bairro, enfim, toda a humanidade. Depois, podemos fazer a prece de encerramento. Normalmente, um culto no lar demora entre 20, 30, no máximo até 40 minutos. Não exceda muito. O culto no lar deve ser algo cativante, gostoso da gente fazer, da gente sair em paz quando encerrarmos o nosso horário. É preferível, depois que a gente concluir o culto, a gente não sair para a rua, para que essas vibrações e emanações fiquem conosco mais um tempo. Então é preferível essa prática mais no horário noturno, mas, claro, cada família vai escolher o melhor horário, às vezes pela manhã, à tarde ou mesmo à noite, para que as pessoas possam ter esse momento comum de oração e de convivência. Nós queremos ressaltar também os cuidados com o culto no lar. Primeiro, o culto no lar não é o local para a prática mediúnica. Não podemos ficar com a comunicação entre os vivos e mortos
no culto. Então essa prática deve ser evitada. A prática da mediunidade deve ser feita no local adequado, que é o centro espírita. Segunda coisa, se as pessoas não quiserem falar, a gente deve incentivá-las para que elas possam trazer os seus conteúdos. Não monopolizemos o nosso falar em relação às crianças e aos outros familiares. Cada um deve ter a sua opinião. E muitos me perguntam, será que eu posso dar passe durante o culto? Sim, eventualmente, quando houver uma necessidade, o pai ou a mãe podem, ao final das orações, fazerem o passe nas crianças para que elas recebam essas vibrações positivas, gostosas, proporcionadas pelo passe fluídico. Então, queremos indicar alguns livros para a prática do culto no lar. O principal livro é o Evangelho segundo o Espiritismo e pode ser aberto, como eu disse, ao acaso ou então lido em sequência. É muito bom, é muito gostoso a gente fazer o culto com o Evangelho, e o Evangelho ele é suave, ele é gostoso de ler e além disso podemos dar margem a várias interpretações e discussões saudáveis. Outros livros são os livros de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel ou do Espírito André Luiz e ainda do Espírito Nélio Lúcio. Nós temos aqui, por exemplo, o Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, um livro excelente, Boa Nova, que fala das passagens de Jesus, o livro Fonte Viva, que é um excelente exercício para as nossas consciências, e eu atualmente estou fazendo o culto no lar com esse livro, Jesus no Lar, também excelente. Indicamos também os livros de Joana de Ângeles com Divaldo Franco, aqueles momentos de iluminação, momentos de vigilância, momentos enriquecedores, momentos de consciência, momentos de esperança. Então, todos os livros têm pequenas páginas que a gente pode conversar e discutir. Receitas de paz. Então, eu trouxe alguns exemplos de livros que a gente pode utilizar no nosso culto. Mas você pode escolher o texto que você quiser. O culto no lar ou o Evangelho no lar não é uma coisa nova. Jesus já fazia isso desde a antiguidade. Então, o culto também não pertence só à doutrina espírita, mas todas as religiões podem praticá-lo, já que o Evangelho no lar, o Jesus, quando é recebido em algum lar, ele traz, claro, alegria e júbilo. Lembra-se da história de Zaqueu, que acima de uma árvore esperava Jesus. E Jesus disse que ainda hoje, Zaqueu, estarei no teu lar. E assim Jesus chegou ao lar de Zaqueu e Jesus falou, agora a salvação chegou nesse lar. Então, essa prática do culto no lar é muito salutar, muito saudável. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo e até o nosso próximo encontro. Muita paz!